Por que eu preciso ir à igreja? E eu estou falando assim, você já está na igreja. Mas lembre que eu estou usando essa linguagem porque quando eu falei você não estava aqui, também estou falando para pessoas que estão nesse momento ou assistindo ou vão assistir depois. Então vamos usar essa linguagem porque eu preciso ir à igreja, tá? Pensando nessa forma. Mas eu queria começar dizendo o seguinte: esse sermão em nenhum momento apoia o fato de alguém simplesmente dizer assim: eu estou indo à igreja, frequentando uma igreja, então a minha questão espiritual está resolvida. Eu estou indo, eu tenho uma igreja. Não é essa a questão, não pretendo fazer isso com você. Também, e ele não é uma discussão sobre eu frequento a igreja assiduamente, é mais do que isso. A questão principal é entender o que é a igreja, aí sim, o que é essa igreja de Jesus. E os especialistas dizem, e a gente sabe disso, é só você olhar, que existem duas igrejas: a igreja de Jesus, que é a igreja verdadeira, e a igreja que tenta imitar, que está por aí, que muitas vezes usa o nome de Jesus, mas não é igreja. Então nós não podemos confundir isto, e a gente precisa abrir os olhos para isso. Quando fala de igreja, nós não estamos falando desses modelos de igrejas que estão aí enganando, e que as pessoas não querem ouvir, não querem nem saber sobre isso quando você fala que é evangélico ou pastor. Nós estamos falando da verdadeira igreja de Jesus, que tem um compromisso com Jesus, que está preocupado em viver a vida de Jesus, e que essa vida toca a vida das pessoas, não tira das pessoas, mas acrescenta paz, alegria e esperança à vida das pessoas. Então, a igreja de Jesus, essa verdadeira igreja, então entender o que é a igreja de Jesus, e que é essencial a minha vida, a minha vivência, a minha vida em igreja, eu reunir como igreja, então entender que isso é essencial para a minha vida. Então, reunir como igreja tem mais, aí tem o verdadeiro sentido. Então, não sou um frequentador, não é o pastor pedindo, venham à igreja, não é isto. É algo que é espontâneo, que brota lá de um desejo genuíno no seu coração. Você não conseguiria ficar na sua casa com a televisão, ou você não conseguiria fazer qualquer outra coisa, a não ser vir para a casa de Deus, estar com Deus e experimentar o que Deus tem para a sua vida. Então o meu desejo é genuíno, eu que quero vir, eu desejo estar, eu amo estar na casa de Deus. É só lermos os Salmos e vamos entender que o salmista encontrava as várias maneiras de definir o seu amor e a sua paixão pela casa de Deus. Uma delas assim é: o pardal e a andorinha encontraram ninho na casa. E eu ia dizer assim: na tua casa, fizeram ninho na tua casa. E ele dizia: eu encontrei os teus altares, Senhor. Então, se eles foram para o telhado, eu fui para o teu altar, eu encontrei na tua casa. Eles foram procurar abrigo, e eu encontrei abrigo nos teus altares. É isso uma maneira de descrever. Agora, antes de responder por que nós precisamos ir à igreja, nós temos que entender o que é a igreja. Eu queria que você andasse um pouquinho comigo em um texto apenas, num versículo apenas, e a gente entenda o que é que Jesus quer dizer com a igreja. É o próprio Jesus dizendo, ele diz assim, leia comigo: você é Pedro, uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Então, pensando na igreja, o que Jesus descreve? Primeiramente, a igreja ela é uma instituição sólida. Eu quero que você entenda isso aqui. Ela não é sustentada por uma instituição humana, não foi algo que alguém criou e está tentando sustentar isso para fazer um bem para a sociedade. Não é um projeto que veio de sabedoria humana ou de uma ideologia, de uma filosofia de vida, nada disso. Está dizendo assim: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E esse era um discurso, era um diálogo de Jesus com os discípulos. Quando Jesus diz isso, tu és Pedro, e depois diz sobre esta rocha, Jesus estava dizendo, Pedro já havia acabado de dizer assim, quem vocês dizem que eu sou? Jesus, disseram várias coisas sobre Jesus, e vocês dizem o quê? Os outros dizem tantas coisas, mas e vocês? Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Era sobre isso Jesus está dizendo assim, sobre essa rocha é que eu edificarei. Quando você olha para a Bíblia, o Novo Testamento, e no Velho, você vai ver Jesus identificado como uma rocha. Então ele está dizendo assim, por isso que eu falo que ela é uma instituição sólida, porque edificada sobre a rocha, Jesus Cristo, é estável, é sólida, é eterna, a rocha ela não se abala. Por isso que ele diz assim, que quem constrói a sua vida sobre a rocha pode abater sobre ela o que for, nada vai mover do seu lugar, porque a sua vida está firme. Esse mundo é um mundo instável, ele muda,
Mas o que Jesus está dizendo, sim, aqui, apesar de o mundo mudar, a igreja jamais será afetada pela temporalidade, pela fragilidade, pela instabilidade deste mundo. A igreja não vai passar, a menos só quando Jesus nos levar e vamos ser igreja lá nos céus. Mas a igreja vai permanecer firme, apesar de um mundo doido como esse é o nosso mundo. Segunda coisa que Jesus deixa claro aqui, que a igreja é dele, a igreja é de Jesus. Ninguém é dono da igreja, ninguém pode dizer, chamar assim, a igreja do pastor fulano. Eu sei que alguns dizem que a igreja do pastor Israel, mais para identificar, se não sabe o nome da igreja, mas todos sabem que a igreja não é minha. Mas há pessoas que assumem como se fossem deles, que acham que os seus nomes têm que estar estampados, que são donos de tudo, inclusive do pastor fulano, do bispo ciclano, mas a igreja é de Jesus, não é de mais ninguém. Ninguém mais morreu pela igreja, somente Jesus. Jesus morreu, mas não só isso, Ele é o Filho de Deus, que deu a sua vida, que ressuscitou por esta igreja, e que continua intercedendo por ela. Então, a igreja é de Jesus. Ele diz, edificarei a minha igreja. Então, Jesus criou a igreja é um projeto do seu coração, Ele é o Salvador desta igreja, Ele deu a sua própria vida. Terceira coisa que Jesus fala é que a igreja é edificada por Ele, a igreja é edificada por Jesus, nem um ser humano. Por isso esse negócio, como é que está a sua igreja? A minha igreja está bombando. Não tem jeito, irmãos, de fazer uma igreja bombar por Jesus. Deixa eu explicar isso para você. Jesus acrescenta as pessoas da igreja, Jesus constrói a sua igreja, Ele coloca as pessoas, Ele põe no coração as pessoas interessadas por Ele. Qualquer pessoa, nós podemos fazer mascarar a igreja de Jesus, nós podemos fazer um monte de coisas para atrair as pessoas, mas a edificação é de Jesus. Ele que toca no seu coração, Ele que toca no meu coração, Ele que atrai você, Ele que sensibiliza você, Ele que transforma você. Então ninguém mais, a igreja é edificada por Jesus. Jesus que edifica, Ele diz, edificarei a minha igreja. Não há sabedoria, não há habilidade, não há capacidade que possa construir a igreja de Jesus. Ninguém tem um projeto melhor do que o de Jesus para a sua igreja, somente Ele. Amém? Quarta coisa que Jesus fala é que a igreja é a força mais poderosa na face da terra. Pode pensar no país mais poderoso, nós pensamos, que é os Estados Unidos, mas você lembra que todo o seu poder bélico, toda a sua capacidade de proteção, todos aqueles homens inteligentes que você conhece na área de guerra, né, eles não conseguiram proteger o 11 de setembro de outras coisas que o tempo todo eles estão correndo. Então pega a maior nação, pega as empresas mais poderosas, os homens mais ricos, todos eles vão sucumbir, vão terminar, vão acabar, vão falhar, mas a igreja de Jesus é a força mais poderosa. Veja a parte do versículo, diz assim, e todas, vamos falar juntos comigo? E todas as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nenhum reino pode contra o reino de Jesus. Eu sei que tem pessoas que vivem assustados, com medo espiritual, que vivem uma vida tímida espiritual, como se a igreja fosse o inferno que avançasse e nós é que devêssemos recuar e vivêssemos com medo. Mas está dizendo aqui que não há poderes que possam resistir. A igreja de Jesus vai avançando. Ele diz, edificarei a minha igreja e vou derrubar portas e mais portas do inferno. Todas as portas serão derrubadas. A igreja de Jesus é irresistível. Amém? E interessante que essa igreja de Jesus somos eu e você, tem um nome. Não é a placa da nossa igreja, é você e eu que somos a igreja de Jesus. Então quem é que realmente precisa temer? O inferno precisa temer, o mundo precisa temer, mas você e eu não precisamos temer. Quando nós estamos sozinhos, nós somos fracos, nós somos indivíduos, mas quando nós nos reunimos em nome de Jesus, que é a questão que eu toco nesta noite, quando diz assim, quando reunirem no meu nome, acima de 2 pessoas, eu estarei presente. Há uma presença de Deus quando você está só, há uma ação de Deus na sua vida, e há uma presença de Jesus quando nós nos reunimos 2 ou 3, por isso que diz que deu a chave à igreja, e o que 2 decidiram será feito no céu. Esse é o poder que Jesus dá quando nós reunimos como igreja, quando deixamos de ser indivíduos e reunimos como corpo. Então a quinta coisa é exatamente isso.
O quinto é que a igreja é corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Quando nós recebemos a Jesus, nós somos inseridos nesse corpo. Aí eu vou usar o texto de Efésios, que diz assim: Deus, é Paulo falando, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, designou Jesus como cabeça da igreja e deu à igreja, que é o seu corpo. Então a igreja é considerada o corpo de Cristo. Então Jesus é o cabeça que dirige, que nos nutre, dele vem a vida. Ele usa a igreja é um complemento de Jesus, são braços, pernas, a ação vem de você e de mim. Jesus não faz a obra, os anjos não fazem a obra, você e eu fazemos a obra, nós completamos a Cristo. Mas sem cabeça nós não podemos, sem a cabeça nós não podemos, e a cabeça resolveu que ia fazer com que você e eu, instituir que você e eu fôssemos o corpo, membros, e formássemos o corpo de Cristo, e nós fôssemos a ação desse corpo. Mas pensando em corpo, significa que também nós dependemos uns dos outros. Nenhum membro desligado pode sobreviver. Nós precisamos estar ligados ao corpo, nós dependemos, nós vivemos assim. Mas muito importante também lembrar aqui, é que a maneira que você e eu entramos no corpo não é por associação, não é também comprando um título. Você quer fazer parte de um clube, de alguma coisa, você vai lá e compra um título, ou você se filia àquilo. Então não é filiar-se à igreja, não é comprar Deus para entrar na igreja. Nós entramos quando nós somos comprados por Jesus Cristo, quando recebemos a Jesus nas nossas vidas, e Ele envia o seu Espírito, nos transforma, e diz que nos coloca e nos insere no corpo de Cristo, a igreja é isto. Uma outra coisa que fala sobre a igreja é o meio, lembra disso, isso é só a introdução, tá bom? Estou falando que é a igreja, rapidamente para você. A igreja é o meio da revelação da multiforme graça de Deus. A graça de Deus e o poder de Deus se revela de muitas maneiras. Deus vem desde lá do Velho Testamento, desde o início, desde o Jardim do Éden. Deus vem vindo e se revelando ao seu povo de várias formas. Ele falou conosco de várias formas. Diz que nos últimos dias falou através do Filho. E diz que Ele é criativo demais. Deus é surpreendente no que Ele faz. Deus é Deus de coisas novas. Olha o que o versículo diz: e aconteceu, 3:10. E aconteceu, a fim de que agora, vamos ler juntos? Vamos começar lá? E aconteceu, a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Olha, você está esperando e eu estou esperando que fosse o céu que nos revelasse Deus. Esperamos que anjos, arcanjos, toda a divindade, não importa como se chamem, lá, que eles nos revelassem. Mas Deus fez o contrário, enviou Jesus, escondeu mistérios dentro da sua própria igreja, ocultou mistérios na sua igreja, e Ele está dizendo que potestades, principados, seres celestiais irão conhecer, irão aprender com aquilo que a igreja está fazendo, com a revelação que Deus faz através da igreja. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas isso é o que o texto está dizendo. O mundo celestial vai conhecer coisas maravilhosas sobre Deus que eles não conhecem através da igreja, através da sua vida, da minha vida. Deus vai cumprir o seu plano na terra através da igreja, coisa que os anjos quiseram, mas Deus disse: não, os homens farão. Eu acho que a gente podia parar por aqui, não fazer mais nada. Você e eu fazemos parte desse corpo, nós fomos escolhidos para levar o nome de Jesus com a nossa vida, que as pessoas possam conhecer a Jesus, o que Ele fez em nós. Nós somos comprados, lavados, transformados, lavados no seu sangue, novas criaturas, famílias restauradas, vida, pessoas entregues ao vício, perdidas, sem saída, doenças incuráveis, curadas pelo poder. Então a mudança que Jesus faz, é isso que Ele faz através da igreja, que não é uma instituição, através da igreja, pessoas que já são templo de Deus, mas que sozinhos são somente indivíduos
mas que quando nos reunimos, nos tornamos o corpo de Cristo, esse membro, mais aquele outro membro, e aí formamos o corpo de Cristo e nos tornamos essa força poderosa que Jesus disse que você e eu fazemos parte. A força mais poderosa na face da terra. A igreja é essa força mais poderosa na face da terra.